Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que visão maravilhosa é essa da casa de paz. Eu confesso que não apenas empolgado, mas não vejo a hora de nós darmos o início e sairmos procurando os filhos da paz e vendo lares sendo transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Em uma época distante do nosso tempo, houve momentos em que ter uma casa de paz era bastante difícil. Em tempos remotos, há quem prefira morar no passado, mas o passado é bem mais difícil que o presente. Imagine uma época do oeste americano. Imagine uma época dos samurais, no Japão. Imagine uma época onde quem tinha uma propriedade, uma casa, tinha que mantê-la muito bem guardada, porque a qualquer momento, de forma inesperada, você poderia sofrer saque e despojo. Porém, hoje, nós encontramos, aqui nesse país principalmente, você pode encontrar casas sem muros, totalmente protegido. Mas, tristemente, ainda assim, não há paz. Ainda assim, mesmo com toda esta segurança que o Japão oferece, existem muitos lares oprimidos e que precisam de salvação. Vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos meditar no texto de Isaías, capítulo 49, e faz contexto com aquilo que eu estou dizendo. Isaías, capítulo 49, versículo número 24. Eu vou dar título a esta mensagem: Tomando o despojo. Tomando o despojo. Isaías capítulo 49, versículo 24 a 26. Louvado seja Deus. Quantos estão com a Bíblia aberta nesse texto? Amém. Temos duas perguntas no versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: tirar-se-ia a presa ao valente? Qual é a pergunta? Tirar-se-ia a presa ao valente? Outra pergunta: ou os presos justamente escapariam? Ou, como está em uma outra versão, poderiam acaso poderiam fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu redimirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Aleluia, oremos a Deus. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor, que é fiel, que é verdadeira. Eu rogo, meu Pai, que o Senhor nos desperte, Senhor. Meu Deus, levando a tua palavra àqueles que dela necessitam. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos espírito de valente, dá-nos coragem, Senhor, meu Deus, para levar a tua palavra. Eu rogo a tua bênção sobre a igreja nesta tarde, Pai, para a glória do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem é crente senta, quem é discípulo louva e engrandece o nome de Jesus. A pergunta é: quem é capaz de tirar a presa das mãos do valente? Quem pode livrar os presos da mão do tirano? O que é a presa? A presa é o despojo da guerra. É aquilo que o guerreiro vencido, derrotado, tinha consigo de mais precioso: as suas armas, seu escudo, o seu ouro, os seus bens. Os seus bens foram retirados, foram saqueados por alguém valente, que o venceu na batalha cruel. A segunda pergunta é: ou os presos justamente, de uma forma legal, legítima, escapariam?
Ou acaso escapariam os presos do tirano? O que é um tirano? O tirano é um déspota. O tirano é aquele que, pela força bruta, vence uma guerra e governa de forma ditatorial. O tirano é aquele que oprime, que massacra, que destrói, que escraviza. Temos, portanto, aqui duas situações: a da presa e a do preso, a dos bens e da pessoa, a do patrimônio e das vítimas, que são saqueadas pelo valente, pelo tirano. E a pergunta é, e não é fácil responder isto: quem é que pode tomar de alguém forte aquilo que está levando embora? Quem tem coragem de tirar das mãos de um guerreiro aquilo que ele tomou para si? A pergunta é, quem é que vai sair de um regime opressor de alguém que é tirano? Quem tem forças para sair de uma escravidão, de um cativeiro? Mas o Senhor diz: assim diz o Senhor, por certo, com certeza, os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Por quê? Porque eu, o Senhor, contenderei com ele. Aleluia! O que eu observo nessa passagem bíblica, queridos irmãos, é que este quadro é bem representativo daquilo que o maioral dos tiranos, aquele que a Bíblia também chama no Novo Testamento de valente, o quadro típico de Satanás, o opressor das vidas, tem feito com tantos lares. E a grande questão é, quem é que vai tirar das mãos do diabo, do tirano, aqueles que ele tem tomado por presa? Eu acredito que aqui ninguém, eu espero pelo menos, que ninguém aqui nunca tenha sido raptado ou sequestrado. Existem casos na história americana e europeia de algumas pessoas nos tempos atuais que foram raptadas quando crianças, como aconteceu na Califórnia, e que foram liberadas depois de 8 ou 10 anos de um regime de escravidão nas mãos de um maníaco. E ali sofreram toda sorte de abusos, torturas físicas e psicológicas, e até sexuais. E esse quadro espelha muito bem o que o diabo tem feito com tantas vidas, com tantas almas, que sofrem nas mãos do valente. Jesus nos fala no Evangelho de Lucas, o capítulo número 11, ele nos fala de alguém que vivia num cativeiro. É a história de um moço, de um rapaz, cujos lábios não falavam, cuja boca estava cativa pelo inimigo. O capítulo 11 nos fala claramente dessa situação desse rapaz. Vamos ver a situação dele. E esse rapaz estava mudo, não podia falar. E Jesus então toma aquele menino, aquele jovem, e o liberta. E quando esse jovem é liberto, algo acontece. Uma vez liberto, ele começa a falar. E falando, uma vez que ele começa a falar, alguns vão contradizer o que Jesus disse. Em capítulo 11, versículo 14 em diante. O rapaz que era mudo passa a falar porque um demônio saiu dele. E a multidão se maravilha. E uma vez maravilhada a multidão,
alguns começam a dizer: não, o que ele está fazendo só pode ser obra do maligno, porque ninguém pode fazer um sinal como esse. Então Jesus começa a explicar que Satanás não pode expulsar Satanás, porque todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. E então ele diz que ele expulsava demônios pelo dedo de Deus. E então ele diz, versículo 21, que quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. A referência aqui ao valente não é outro senão ao demônio que escravizava com a enfermidade, no caso do rapaz, aquela mudez. O despojo era o poder de comunicação que o diabo roubara daquele menino, daquele jovem, pois ele não podia falar, não podia responder aos seus pais, não podia conversar com seus amigos, porque estava cativo de um valente. Quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. É necessário alguém mais valente, mais forte do que ele. É necessário alguém que tenha coragem para entrar na casa do valente e retirar-lhe o despojo. La Fontaine, um francês contador de histórias, uma vez contou uma fábula. Ele disse que, algo mais ou menos assim, que numa grande mansão vivia um grupo alegre de ratos. E aqueles ratos faziam a festa, a todo dia, a toda hora, comiam o que queriam, até que o dono da casa se chateia com aquele ninho de ratos e toma uma providência, compra um gato. E a partir do momento em que o gato se instala na casa, acabou a alegria dos ratos. Os ratos agora não podem fazer mais nada. Eles querem comer, o gato está preparado, esperando-os para que saiam. Eles estão ali, e eles estão morrendo de fome. Eles têm que ir até a comida, mas eles não podem ir, por causa do gato. Até que um rato ancião, muito sábio, resolve fazer uma assembleia. Disse: queridos ratinhos, venham aqui, vamos conversar. E monta uma assembleia de ratos. E começa a conversar com eles. Nós não podemos permanecer na atual situação, sendo despojados por um gato. Precisamos de uma ideia, de uma estratégia, de alguma coisa que consiga nos libertar do poder do gato. E os ratos começam a conversar: nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, mas toda ideia parecia inútil, porque o gato era o valente. Até que um jovem rato tem uma ideia brilhante. Já sei, já que nós não conseguimos matar o gato, porque ele é maior do que nós, vamos fazer o seguinte: vamos então esperar o gato dormir. E quando ele estiver dormindo, nós vamos até lá e amarramos um colar de sininhos no pescoço do gato. Cada vez que o gato se aproximar, a gente vai ouvir o som do sino. E a gente pode fugir antes dele nos pegar. E todo mundo aplaudiu, toda a ratalhada, todo mundo contente. É isso mesmo, que bom, que bom, que bom, que bom. Todo mundo muito contente, porque afinal de contas tinha uma ideia realizável, porém difícil de se realizar. O rato ancião: excelente ideia, ratinho. Agora eu quero encontrar um candidato para colocar o colar no gato. E aí está o ponto, irmãos queridos. Porque a parte mais difícil é enfrentar o valente. Mas esses dias atrás eu vi uma coisa muito engraçada. Lá no Facebook eu vi um videozinho de um rato correndo atrás do gato. E pulava no gato, o gato esperneava, ele puxava o rabo do gato, o gato dava aqueles saltos enormes, e o gato vencia, o rato vencia o gato.
E eu fico pensando, irmãos, se até na natureza temos esse exemplo, sem querer comparar, já comparando, querida Assembleia, está na hora de nós tomarmos posição. Está na hora de nós enfrentarmos o valente. Os ratinhos não tinham solução, mas nós já temos. Temos alguém que é mais valente do que o valente. Está na palavra. Sobrevindo outro mais valente do que ele, vence-o, tira a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Aleluia. Aleluia, porque Jesus já fez essa parte por nós. Você não precisa ir contra o valente, porque o mais valente já foi na nossa frente. Ele foi por nós e venceu o diabo. O que nós estamos nos preparando para fazer é simplesmente declarar e tomar posse do território que Jesus já despojou por amor de você e por amor de mim. Isso é algo tão maravilhoso, é algo tão glorioso, irmãos queridos, porque ele já o fez. Ele foi lá, venceu o valente, tirou a sua armadura em que ele confiava. Jesus, o nosso grande resgatador. Agora, como é que nós faremos para cumprir o nosso chamado? Vamos para Mateus. É uma sequência da questão, a mesma passagem paralela. Em Mateus, encontramos Jesus se referindo à mesma parábola. Ele nos fala da seguinte maneira. Louvado seja Deus. Mateus, o capítulo número 10, me parece. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 10, nós encontramos a missão dos 12, igual à missão dos 70, em que eles são enviados. Diz a Bíblia que os espíritos imundos são expulsos, as enfermidades são saradas pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós chegamos um pouco mais para frente, e Jesus então continua no capítulo número 12, versículo número 28 e 29, é a mesma passagem. Jesus fala: como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui o Senhor nos conta o segredo de como vencer o valente. Primeiro, o valente tem que ser manietado, tem que ser amarrado. Há uma expressão muito comum entre os crentes. Quando ouve alguém falar alguma coisa que não gostou, que você fala? Está amarrado. É daqui que vem a expressão. O valente tem que ser amarrado, tem que ser atado. Você não pode aceitar que a enfermidade entre na sua casa e você simplesmente se submeta a ela. Você não pode aceitar que uma crise seja contínua e se estenda, que uma depressão angustie o seu lar. Não, irmãos, porque nós temos um lar de paz. Jesus, o príncipe da paz, reina em nossa casa. Agora, existem lares, as centenas, que estão sofrendo angustiosamente, sem esperança, esperando que alguém mais valente venha libertá-los. E nós vamos lá, para a glória e a honra do nome de Jesus. Eu vou, você vai. Jesus falou: quem ajunta comigo, quem não ajunta comigo, espalha. Eu vou junto com Jesus, eu quero estar nessa. Aleluia, eu quero amarrar o valente, e quero ver lares sendo libertos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu queria que você recordasse o momento em que Jesus te encontrou. Você lembra como Jesus achou a sua vida? O estado em que você estava, a angústia que você passou.
Sabe, irmãos, alguns de nós já enfrentamos problemas depois que aceitamos a Jesus. E olha, não foram fáceis. Porém, nós superamos pela graça de Deus, porque Jesus esteve conosco. E se estava, ou se foi difícil com Jesus, imagine então, se você não tivesse Jesus. Se com Jesus foi difícil, muito mais difícil sem Ele. Eu faço um apelo santo aqui a você cujo lar tem sido tocado pela graça de Deus. Vamos repartir um pouco dessa paz, porque quanto mais nós compartilhamos, mais paz recebemos. Louvado seja Deus. Lares saqueados, presas do valente, lares em conflito, brigas de casais, problemas de saúde, angústia, sofrimento, aperto financeiro, problemas emocionais, problemas existenciais, mas o maior dos problemas, falta de paz. Perdidos para sempre sem Deus, sem ter a oportunidade de ter ouvido falar, sem que alguém lhes falasse que a solução está em Jesus, o príncipe da paz. Você tem a resposta. O mais valente já mora em você. Ele te convida para ser valente com Ele. Ele nos convida para fazer parceria e levar esse evangelho a toda criatura. Deus, eu quero louvar o teu nome nesta tarde. Quero te engrandecer ao Senhor por esta visão tão linda que o Senhor está compartilhando conosco. Obrigado, meu Deus, por me recordar coisas tão belas, Pai. Como é bom te servir, como é bom levar a tua palavra, Senhor. Como é bom, meu Deus. Toma os meus irmãos em tuas mãos, toma esta igreja em tuas mãos, Pai. Aviva a tua obra, no meio dos anos faze-a conhecida. Desperta, Senhor, o teu povo. Meu Deus, queremos, Senhor, formar duplas, sair, levar o teu evangelho àqueles que não te conhecem, meu Deus. Ver lares, Senhor, oprimidos pelo diabo, serem, Senhor, transformados pelo poder do evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó meu Deus, dá-nos, Senhor, os filhos da paz. Oh meu Deus, dá-nos uma porta amiga, Senhor, alguém sedento, desejoso de te conhecer. Deixa-nos, Senhor, entrar, Senhor, meu Deus, despojar o valente. Meu Deus querido, por quê? Por gerações, há lares que têm sido assolados, mas, Senhor, nós determinamos um tempo de paz para essas famílias. Determinamos, Senhor, meu Deus, um novo tempo, aleluia, onde Jesus, o príncipe da paz, reine nesses lares. Meu Deus, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, ó Deus, e dirige-nos, Pai, e sê com a tua igreja. E se porventura, meu Deus, alguém aqui entre nós, meu Pai, que se sente oprimido, hoje é dia de libertação em Cristo Jesus. Hoje o Senhor concede paz para ti. Em nome de Jesus, ser liberto hoje. Caiam as cadeias, rompam-se os grilhões. Valente, ser atado nesta hora. Eu te amarro, ó valente. Ser liberto agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus o Pai, no poder de Jesus o Filho, neste nome santo, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Um aplauso para o Senhor Jesus.